Amém? Hoje tem uma saúde muito boa. Vou orar aqui agora à tarde. Segura no pulmão, poderosamente conosco. segura no pulmão. Quer que você abra a sua Bíblia? Não, está aqui, está aqui. Quer que você abra a sua Bíblia comigo? Atos. E nós vamos terminar. Nós começamos algumas semanas atrás, que é sobre. Nós estamos falando sobre ressurreição. Nosso tema principal é ressurreição. Nós vamos terminar hoje, porque semana que vem tem o Congresso das Mulheres. E a nossa amiga Karen vai estar aqui falando no sábado. No sábado nós temos um encontro com muitos de Deus, que é surpresa. E no domingo, a Karen, que defendeu o mestrado dela agora sobre o feminismo, vai estar falando aqui à noite com a gente. Por isso nós vamos estar terminando esse estudo, essas ministrações a partir da ressurreição hoje. E aí pedir paciência, porque eu estou meio gripado. Eu não sei, eu acho que foi ontem à noite. Acho que a Regiane fez alguma coisa ontem à noite naquele macarrão. Cadê a Regiane, gente? Está ali. Mas amém. E hoje o nosso tema, o que a gente está falando é a ressurreição, mas o nosso tema de hoje, a partir da ressurreição, vai ser o querigma da testemunha ou querigma do testemunho. Aí nós vamos aprender e ver o que é isso hoje à noite. E vou tentar recordar um pouco do que a gente viu nas semanas passadas. Nós vimos da ressurreição. E nós vimos da ressurreição a partir do... Nós vimos da ressurreição a partir do primeiro dia. Nós falamos sobre o paradoxo dos reinos. Semana passada nós falamos da ressurreição a partir, e eu tenho que lembrar, eu lembro da administração, mas eu esqueci do tempo. Quando a morte não Isso quando a morte, e semana passada foi ressurreição quando a morte invade a vida. Quando a vida invade a morte. Foi o que nós trabalhamos semana passada, e hoje nós vamos trabalhar o último dessa série, que é a ressurreição. O querigma da testemunha. Eu confesso para vocês que quando eu estudava, eu fui surpreendido pelo Senhor. Até peguei uma Bíblia mais velha minha hoje lá, de 98. Essa Bíblia eu dei para minha mãe, depois eu fui lá e comprei outra para ela, me dá essa Bíblia aqui, porque eu consegui. E aí, há uns 6, 7 anos atrás, eu fui lá e tomei de volta e comprei uma Bíblia maior para ela, mais bonita, que eu gosto dessa assim. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. É um texto já conhecido de muitos dos irmãos, é um texto... Mas talvez nós vamos explorar a partir de uma outra ótica essa noite. Atos, capítulo 1, versículo 8. Depois, se der, eu vou pedir para deixar só uma água aqui para mim, só por causa da gripe, e minha fonoaudióloga está ali, que ela já me xingou essa semana, tem que fazer uma avaliação, e por causa da minha voz. Então, mas ela está ali e a culpa não é dela. Agora, de eu ter comido muito macarrão ontem, sim, a culpa é da nutricionista. Mas tinha um ingrediente especial lá, não? É verdade. De repente foi aquele ingrediente especial que tem um sabor todo especial. A saber, o creme de leite. Isso causa murro. Ah, Cadê a água? aí o menino foi escalar um copo pra gente. Isso causa murro. Exatamente. Quando você falou do especial, logo eu pensei no creme de leite. Não é, Thiago? Foi isso que você pensou? Foi isso que você pensou, Isabela? Foi isso que você pensou? Creme de leite causa murro. Então, está resolvido. Agora eu entendi porque minha avó está aqui. E olha que as duas trabalham juntas, né? Então você fala com ela, fala assim, quando ele for pegar no dia, não leva para sua casa e faça creme de leite. Porque senão acontece isso. Mas amém. Na verdade, querido, para a gente concluir essa questão da ressurreição hoje, e é lógico que a gente não conclui na questão do tema, porque a ressurreição é algo que a gente pode falar sempre, que a gente pode falar
muitas vezes, a gente pode falar por anos, mas nós vamos falar ela a partir, eu queria falar a partir das boas novas. E é interessante que esse versículo que nós vamos ler, que já foi pregado, e é pregado muitas vezes, em muitos lugares, de muitas formas e de muitas maneiras, Atos 1:8 é pregado quando você vai fazer lições, é pregado quando você vai fazer congressos de todas as formas, mas hoje eu faço umas anotações durante a semana, estudo, e aí, ou sábado ou domingo eu paro para me escrever, para eu pegar todas as minhas anotações e fazer o esboço. E hoje, quando eu fui fazer o esboço para a gente compartilhar hoje à noite, eu fui surpreendido. Porque eu gosto muito de pregar expositivamente, mas como nós somos uma ressurreição, então exige uma pregação temática. Mas quando eu fui para esse texto, e fui estudar um pouco desse texto, diante de Deus, esse negócio todo, fui surpreendido, porque eu nunca pensei em experimentar ou olhar para esse texto de Atos 1:8, que é um texto conhecido de todo mundo, e o ver a partir da ressurreição. E aí eu aprendi uma coisa, que aconteceu com os discípulos que andaram com Jesus. Como a gente tem dito, tudo mudou, e Paulo talvez vai ser o autor que mais trabalha a questão da ressurreição no Novo Testamento. Mas tudo muda, a ótica deles muda, a visão de mundo deles muda a partir da ressurreição. E aí é interessante porque muitas vezes, quando Jesus andava com os seus discípulos aqui na terra, ele falava assim com os discípulos. Às vezes ele estava conversando com os discípulos e falava assim: olha, o que eu vos falo agora, vocês não entendem. E é interessante porque essa questão de só a ressurreição foi capaz de abrir os olhos dos discípulos de Jesus para uma nova realidade que foi inaugurada com o Cordeiro Pascal. Com a realidade que foi inaugurada depois da ressurreição. Porque algo aconteceu, algo novo surgiu. Um homem novo surge depois da ressurreição. Até a ressurreição a gente tem uma classificação do que é ser homem, nós temos uma classificação do que é ser humano. Até a ressurreição de Cristo, durante toda a história da humanidade, ser homem era ser o que os homens, do que nós vamos chamar para nós, a partir da teologia judaico-cristã, chamamos lá no Antigo Testamento, do velho homem. Mas a ressurreição inaugura um tipo de gente que o universo não conhece. A ressurreição inaugura um tipo de gente que o universo jamais concebeu, que é alguém que, pelo poder do Espírito, vence a morte. Porque a ressurreição, e aí é legal a gente poder separar algumas coisas, ressuscitar, teologicamente, é diferente de reviver. Nós temos pessoas que reviveram, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós temos pessoas que reviveram. Jesus trouxe pessoas de volta à vida enquanto o seu ministério terreno. Mas ressuscitar para uma vida eterna, só Jesus. Por isso que a gente fala que só existe um homem no que a gente chama de céu. Qual é o único homem que está no céu? Jesus. Ou só existe um ser humano no céu, que é Jesus. Não existe ninguém mais. E essa foi uma surpresa para todos. Foi uma surpresa no céu, na terra e debaixo da terra. Foi algo que surpreendeu o universo. Foi algo que surpreendeu Satanás, foi algo que surpreendeu os anjos, surpreendeu a todos. A ressurreição inaugura uma nova forma de ser gente, uma nova forma de ser humano, um novo olhar para a vida. Isso é algo que mudou a cabeça de todos os discípulos que andavam com Jesus. Isso foi algo que mudou a cabeça do apóstolo Paulo quando ele estava lá no caminho para Damasco. Porque até aquele momento, ser humano para eles tinha uma conotação. Eles estavam embasados na tradição, eles estavam embasados nas escrituras, e até certo ponto é só isso que eles conseguiam só extrair o ser humano da escritura a partir da vida deles. Mas agora tem alguém que veio, morreu, ressuscitou e tem algo a mais.
E aí é muito legal o Ed White, que fez uma biografia sobre Paulo, que saiu agora no Brasil no início desse ano. Ele trabalha muito bem porque a conversão de Paulo. Porque a conversão de Paulo não é uma conversão a outra religião. A conversão de Paulo é a conversão a uma pessoa. E ele só converte a uma pessoa, essa pessoa chamada Jesus, porque ele tem por base uma religião que o ensinou como o Messias viria. E no caminho para Damasco, quando Paulo é surpreendido pela voz do Mestre, quando ele cai e quando ele se levanta uma pessoa diferente. Porque ele se converteu a um novo ser que ele jamais tinha imaginado que existiria. O Jesus Cristo ressurreto. Essas palavras que ecoam na mente de Paulo, Saulo, Saulo, porque me persegues, mudou a vida de Paulo. E aí eu conversava com um amigo meu que é professor do Antigo Testamento, eu falava com ele, a Bíblia fala assim, Paulo fala assim, não aprendi o evangelho de ninguém. Paulo faz questão de dizer que teve em Jerusalém depois da sua conversão 2 vezes. Então o que eu aprendi, não aprendi dos discípulos. Eu falei para o amigo meu, de quem você acha que ele aprendeu? Ele aprendeu de Barnabé. Eu falei, também ele aprendeu de Barnabé. Barnabé não tinha a mínima condição de ensinar nada para Paulo. Paulo está 10 anos luz à frente de Barnabé. Então de quem que ele aprendeu? Ele aprendeu da palavra. Quando ele fala que o Espírito, que ele aprendeu direto de Jesus, a expressão é, quando eu fui verificar a palavra, quando eu fui me aprofundar na palavra, quando eu fui escutar a palavra, eu entendi que a palavra me revelou. Esse Jesus é o Cristo. Por isso que ele fala, não aprendi de ninguém. Quando eu falo não aprendi de ninguém, significa que ele não teve uma audiência com os discípulos, nem teve uma audiência com Barnabé no sentido de ensino. Mas a vida dele, aquela voz mudou a vida dele. E essa é a grande boa nova que Paulo tem. Essa é a boa nova. Qual que é a boa nova? Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e um dia ele vai voltar. Essa é a boa nova que quando ele vai escrever aos Gálatas, a primeira carta que ele escreve a carta aos Gálatas, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele fala assim, se vos anunciarem um outro evangelho, uma outra boa nova que não seja essa, que Jesus Cristo veio, e Ele é o Cristo, que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Se nos anunciarem outra boa nova, se nos quiserem levar para outro tipo de tradição, não acredite. Se um anjo do céu descer e falar algo diferente disso, seja considerado maldito. E por que Paulo é tão forte, é tão enfático? Por que Paulo é tão expressivo, né? Porque ele teve uma experiência marcante com Jesus Cristo que ressuscitou. E essa é a boa nova. Por isso que a mensagem dele é uma mensagem só. A minha mensagem é uma só, é a mensagem da cruz. E qual que é a mensagem da cruz? É a mensagem do Cristo, do Jesus que veio, morre, ressuscita e promete, eu vou voltar. Por isso que ele devota toda a vida dele a esse Jesus. E aí, na década de 80, nós fomos voltando com isso agora, né? A ciência e a teologia começaram a tentar andar de mãos juntas de novo. Mas na década de 80, nós tivemos vários livros que saíram a partir desses estudos para dizer que a Bíblia tinha razão. Tem um escritor americano chamado Josh McDowell, que ele escreveu um tanto de livro. Experiência com o próprio veredito, prova da ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo foi algo que dividiu o mundo. Não foi só a morte de Cristo, como muitas vezes a gente está acostumado a pensar, não. Por isso que Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, fala assim, se nós não cremos que Cristo morreu e ressuscitou, vã é a nossa fé. A nossa fé está embasada não só na morte, mas a nossa fé está embasada na ressurreição. Por isso que Jesus, quando encontra com seus discípulos, o pessoal fala assim, aí, se acredita que eu ressuscitei, não, olha aqui, meu irmão, olha, vai estar chegando uma galera aí mais tarde. Vai estar chegando uma galera aí que não vão ver, mas eles vão continuar a crer.
E esse eu chamo de bem-aventurados. E munido disso tudo, quando eu li esse texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é um texto que os irmãos já ouviram, já conhecem e sabem de cor. A partir da ressurreição, minha visão mudou. Porque a gente tem que ler a Bíblia a partir da ressurreição. A gente tem que ler as promessas a partir da ressurreição. Nós temos que ler as promessas feitas a respeito de um possível Messias a partir da ressurreição. Talvez a nossa leitura é algo que a gente lê pensando no Cristo que encarnou, mas a gente se esquece que Ele ressuscitou. Então a gente para com as promessas da morte. Mas a leitura tem que ser feita diferente. É o que os autores chamam da leitura pós-pascal. É a leitura depois que tudo passa e Jesus Cristo se revela: eu sou Deus. E essa é a esperança que cada um tem. Que um dia todos nós vamos ressuscitar. Como a Bíblia nos fala, como o próprio Jesus nos ensina a partir dos escritos de Paulo. Que um dia todos nós vamos ressuscitar. E aí esse texto fala assim, o texto será passado de cor. E se eu vou abrir a Bíblia aqui só por questão de... para ficar bonito lá no vídeo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e até os confins da terra. Esse texto é fantástico. Porque esse texto acontece depois, quando o possível escritor chamado Lucas escreve, e ele escreve muitos anos depois, e ele está contando essa história para alguns, para um mundo que jamais tinha visto isso. Ele vai contar a experiência desse povo com esse Cristo que ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus apareceu para os discípulos, e o texto, se não me engano, de Atos fala que mais de 500 pessoas o viram. É um fato incontestável na vida dos discípulos que Jesus ressuscitou. O Josh McDowell, ele chega a escrever, quando ele fala assim, evidências que comprovam o veredito, que ele escreve um livro fininho. Eu tenho esse livro, eu nem sei se está em casa mais, inclusive eu fiz anotações dos meus livros hoje estão emprestados. E tem pessoas aqui na igreja que me devem resumo dos livros. Esse livro eu nem sei com quem está, deve estar em casa em algum lugar. Josh McDowell fala o seguinte, que é impossível, a partir de um tribunal inglês, que para ele é um dos tribunais mais sérios que tem, Jesus não ter ressuscitado. E aí ele começa a argumentar a partir do tribunal por que Jesus ressuscitou. Aí ele pega coisas que vocês provavelmente ouviram falar, muitas pessoas que o pastor provavelmente vai pregar para vocês, que é o selo do anel na pedra, não podia ser quebrado, porque se fosse quebrado, os guardas morreriam. Desde a ressurreição de Cristo. Então, vários textos ele começa. Só que a Bíblia fala que mais bem-aventurados são aqueles que não vão precisar disso, porque nós vamos só crer. Tudo muda com a ressurreição. E aí eu achei interessante, porque quando eu peguei assim, mas recebereis poder, eu fiquei pensando sobre qual tipo de poder seria esse. E aí nós temos toda uma tradição teológica que nós vamos pegar a palavra lá, o poder, se for dissocia, é de uma forma, que é o poder para coisas extraordinárias. Ou se for dínamos, porque são duas palavras no grego que traduzem para poder. Se for dínamos, é de outra forma, é poder para caminhada, e particularmente eu gosto muito do dínamos aqui. Eu gosto do dissocia lá para o livro de Marcos, capítulo 16, e do dínamos para cá, que é Deus nos deu poder para a gente não desistir diante de todos os problemas que a gente passa na vida. Mas recebereis poder para continuar caminhando, independente do que aconteça, porque a vida não é fácil, porque nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. Mas Deus derramou sobre nós poder. E para mim esse poder, para além do sobrenatural, tem a ver
com a forma de ser e de se construir igreja. Poder para a gente abraçar, poder para a gente se beijar, poder para a gente dar a mão, poder para a gente estender o nosso abraço e suprir a necessidade daquele que se coloca do nosso lado. Deus nos deu o poder. Porque o texto nos fala que Deus nos deu um poder para quê? Para sermos testemunhas. Ele não é um poder mágico ou um poder para que você se enriqueça a partir dele, como acontece muitas vezes hoje no nosso mundo. É poder para você ser testemunha. Testemunha do quê? De que Jesus ressuscitou. Poder para quê? Para você ser testemunha. A partir de quê? A partir da sua vida de entrega. E a palavra testemunha aqui é martírios. E para alguns é poder para que, se preciso for, morrer em prol da causa. E é interessante. E qual poder é esse que nos dá a capacidade para morrer em prol da causa? Aí talvez, eu não sei se você vai ser surpreendido, mas eu fui, porque eu chamei isso de fé. Qual é o primeiro poder que a gente precisa ter? É fé. E a Bíblia fala que a fé é um dom do Senhor. E a fé é um dom do Senhor que vem a partir do quê? Romanos, se eu não me engano, capítulo 10, a partir da palavra. A Bíblia fala que a gente tem que a fé vem pelo ouvir. Então, e é interessante porque nesse texto, o autor está dizendo que Jesus chegou para os discípulos e falou o seguinte: eu vou derramar poder sobre vocês. Mas eu gosto muito do texto aqui de Lucas, se eu não me engano, lá no final de Lucas. É interessante porque esses mesmos discípulos que haviam fugido, essa galera tinha fugido. A Bíblia fala que quando Jesus vai lá no Gólgota para ser morto, o que acontece com essa galera? Todo mundo vai embora. A Bíblia fala que só fica um discípulo lá, chamado discípulo amado. Amém? Que a gente não sabe quem é. Alguns escritores dizem que é João, mas a gente ainda tem que pensar sobre isso. E as mulheres. E a gente sabe porque as mulheres ficam. As mulheres ficam, não é só porque elas são mulheres, porque elas ficam porque elas podem ficar, porque elas não representam perigo. Então, se elas não representam perigo, deixa as mulheres aí que tem problema. E elas ficam. E o discípulo amado fica. E os outros vão embora. Os outros vão embora para casa. Só que aí Lucas nos fala que Jesus, quando aparece, que Jesus, quando nos reúne, isso muda a cabeça deles. E quando Jesus profere uma palavra para eles, fala assim, ó, e eu acho essa palavra fantástica: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa palavra é fantástica. O que faz essa galera que tem medo ficar? O que faz essa galera que fugiu, que foi para longe, permanecer? Primeiro voltar. Eles voltam para Jerusalém. Depois, o que faz eles ficarem nesse clima de tanta tensão, de tantos perigos? O que os fazem ficar? Eles confiam na palavra do Senhor. E quando a gente confia na palavra do Senhor, essa palavra do Senhor gera dentro do nosso coração o que nós chamamos de fé. Independente do que aconteça, se eu creio na palavra do Senhor, existe fé no meu coração. E a Bíblia fala mais tarde: sem fé é impossível agradar a Deus. E essa galera fica mesmo correndo perigo de morte. Porque a ressurreição agora é uma realidade. A ressurreição é uma realidade para cada um desses homens.
Eu fico pensando que muitas vezes a nossa vida não muda porque a ressurreição não é uma realidade para nós. Porque a ressurreição não é uma realidade para mim. Porque no dia que a ressurreição for uma realidade para nós, nós vamos pensar para além do que a gente consegue ver. Quando a ressurreição for uma realidade para nós, nós vamos entender que tudo que a gente vive, e é lógico que a vida traz consigo os seus sofrimentos, a vida traz consigo os seus dramas, porque viver é uma angústia. Viver é angústia. Mas quando a gente pensa na ressurreição, a gente entende que, apesar disso tudo, a vida está para além daquilo que nós conseguimos ver. E aí, a letra lá da música de um rapaz que, não vou falar que eu gosto muito, mas ele tem um nome muito bonito, chamado Juliano Som. O mundo perdeu as cores. Aí tudo perde a cor. Porque você consegue olhar para além. Você olha para os problemas e para as dificuldades e para as tristezas ou para as alegrias e mesmo para as vitórias de agora, você deposita aos pés da cruz e você entende, Senhor, isso tudo é seu e é tudo para o Senhor, porque vai passar. A ressurreição inaugurou um novo tipo de homem e eu vou ser esse novo tipo de homem, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vai me ressuscitar também. Isso é fantástico. Isso muda a nossa forma, a nossa concepção de enxergar as coisas. Foi essa, pelo menos eu imagino que foi essa concepção que mudou a forma dos discípulos olharem para a vida. E agora eles têm realmente uma boa nova. Porque algo que nunca aconteceu no universo aconteceu agora. Jesus Cristo ressuscitou e inaugurou um novo tipo de homem. E aí Jesus nos chama a ser testemunha dessa realidade. E o que é querido? É a proclamação. A proclamar essa realidade. E como que a gente proclama essa realidade? Com a nossa vida. Com a nossa caminhada. A ressurreição trouxe certezas na vida desses homens que mudaram a forma como eles pensavam. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós temos tido pessoas convertidas a uma religião. Esse é um problema que a gente tem no cristianismo. Independente de qual cristianismo seja. O cristianismo protestante, o cristianismo neopentecostal, do cristianismo evangélico, do cristianismo romano. A gente sempre tentou converter as pessoas a uma religião. E converter as pessoas a uma religião é tentar fazer com que elas mudem os seus hábitos. Você faz isso, agora você não faz mais. Você comia isso, agora você não come mais. Você bebia isso, agora você não bebe mais. Você fazia... Isso é interessante, isso é legal, mas isso não é o que Jesus nos ensinou. Para ser a verdade, não foi para isso que Jesus veio. Porque não foi essa a experiência que os discípulos de Jesus tiveram com ele. Essa semana eu conversava com um irmão muito amado. Ele está fazendo seminário e aí ele está fazendo Antigo Testamento, e aí eu falei com ele, vamos. Aí eu tenho um panorama do Antigo Testamento para ele tudo. Eu falei, então vamos sentar aqui para dar uma moral para ele na escola, lá no seminário, aí nós temos um panorama do Antigo Testamento. E aí depois a gente começou a entrar em alguns assuntos, e ele virou para mim e falou assim, mas eu não acredito que Jesus é Deus. Eu falei, então nós estamos falando de outra coisa. Nós não estamos falando de cristianismo mais. Porque todo cristão crê que o Verbo encarnou, que Jesus é Deus, e principalmente que Ele morreu e ressuscitou. Eu falei com ele, é impossível depois de todo o panorama do Antigo Testamento, vocês me falar uma coisa dessa. Nós acabamos de ver todo o panorama do Antigo Testamento que aponta para o Cristo. Nosso problema é esse, nós estamos tentando converter as pessoas para uma religião. Nós temos que mostrar só uma coisa para essas pessoas.
que Cristo morreu e ressuscitou. E que há possibilidade de nós sermos novos homens a partir dessa relação de profunda intimidade com esse novo homem. E nos deixar ser transformado pelo poder do Espírito. Assim como Paulo se deixou ser transformado ao ponto de dizer: não vivo mais eu. A vida que tenho na carne agora, o certo é que a cada dia eu quero que esse novo homem, Jesus, viva em mim e através de mim para alcançar os outros. Porque Paulo, por exemplo, talvez você vai se assustar, porque Paulo é o principal nome do cristianismo. É ele que traz o rompimento do cristianismo, como a gente conhece, com o judaísmo, mas ele nunca deixou de ser judeu. Inclusive, ele era cristão só porque ele se entendia da religião judaica. Certa vez a querida falou: olha para mim aqui, filho, olha aqui, eu sou fariseu, eu sou judeu de nascimento, lá da tribo de Benjamim. Por que ele fala isso? Porque ele fala assim, da tribo, quem está estudando comigo na terça lembra, da tribo que não dividiu, sou fiel, sou judeu, sou fiel. Só que eu encontrei algo muito maior, e algo que trouxe explicação, e algo que redefiniu a minha vida, e algo que redefiniu a minha forma de pensar, a minha forma de ser e a minha forma de ver o mundo. Eu estava indo para o caminho de Damasco, e de repente, deixa eu falar com você, Jesus apareceu para mim. E depois que Jesus apareceu para mim, eu entendi, ele ressuscitou e existe uma nova forma de ser gente. E eu quero ser gente da forma que Jesus é. Nós não temos que convencer alguém a mudar de religião, tem que tentar mostrar para ela que existe uma nova forma de ser gente. Tem jeito de ser gente como Jesus é. E quando isso começa quando eu entendo. Existe aí eu acho interessante o livro antigo. Jesus, ele é capaz de mudar quem nós somos. A partir da nossa entrega, da nossa devoção, do nosso deixar com que o seu Espírito trabalhe. Só que a gente não quer isso. Porque a gente acha que mudar de religião é o bastante. Agora eu faço, não faço mais. Agora... Não, Jesus quer é muito mais. A ressurreição, ela inaugura um novo homem para um novo reino. É o que Mateus vai estar trabalhando enfaticamente no seu evangelho. O reino dos céus. Ou Marcos, o reino de Deus. É o que mais tarde Pedro vai falar lá. Vós sois sacerdócio. Pedro trazendo à memória novamente o texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Porque o desejo de Deus era ter um reino de sacerdotes. Ou seja, um reino com homens que fossem capazes de olhar para Deus e dizer: eu quero ser como o Senhor é. Um dia a gente fala sobre santidade, porque tentar ser como Jesus, como Deus é, não é não errar, porque errar a gente erra. É um caminho que a gente tem que decidir, escolher, entrar nele. Homens medrosos agora ficam em Jerusalém. Por isso que uma das coisas que o Evangelho nos faz é não nos tirar do mundo. O Evangelho é para nos levar para o mundo. Não para o mundo enquanto sistema, no sentido de... mas é nos levar para o mundo para sermos luz e sal. Fiquem. Quantas vezes nós queremos fugir? Jesus falou: ó, tem uma galera querendo perseguir vocês, o sistema está querendo perseguir vocês, o sistema está contra vocês, mas fiquem. Porque é lá, no meio do caos, que eu vou derramar poder. É lá, no meio do caos, que eu vou mostrar para essas pessoas que há um jeito novo de ser gente. E aí é legal, né, lá no versículo, no capítulo 2. Estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente
Vem um som de um vento, aí nós vamos trabalhar toda a questão veterotestamentária, dos ventos, da formação, pensando lá nos 4 campos lá do jardim. Vem um vento, o boache de Deus, e sopra naquele lugar. E aí aquilo que aconteceu lá no livro de Gênesis, aonde as línguas foram distribuídas. Por que a língua foi distribuída em Gênesis? Porque Deus falou, é para encher e multiplicar a terra, é para multiplicar. Eu não quero todo mundo só num lugar. Porque aí vai acontecer o que está escrito lá no Novo Testamento, onde o salmista falou, e um dia a glória do Senhor encherá toda a terra. Não é o salmista, e a glória do Senhor encherá toda a terra. Então não é para ficar num lugar só, é para sair, é para ir, é para multiplicar, é para levar minha glória, é para viver para mim. Mas o pessoal, nós vamos ficar aqui e construir uma torre para que o nosso nome, um dia a história estuda sobre Nimrod, para que o meu nome seja sério. Deus, não é isso que eu quero que você se espalhe. Eu quero que vocês estejam no meio da bagunça, no meio do caos, no meio da desordem. Porque quando você chegar, quando alguém de Cristo chegar, com a nova vida de Jesus chegar, mesmo que pareça que você ficou no prejuízo, a semente do Evangelho vai brotar no coração de pessoas que não têm esperança. Isso é muito legal. E só pode acreditar nisso quem acredita na ressurreição. Que a despeito de tudo que acontece na nossa vida, a gente pode ficar. Por que a gente pode ficar? Porque Jesus está conosco através do seu Espírito. E é simbólico, é sintomático, é lindo o que está escrito lá. E quando o Espírito foi derramado, falaram em muitas línguas, e as línguas ali são línguas onde todas as pessoas que passavam na rua, elas ouviam e falavam assim, alguém está falando a língua da minha nação. Alguém está falando a língua que eu posso entender. Aquele que crê na ressurreição sai e fala a língua que as pessoas podem entender. Jesus te ama. Eu posso ser perseguido e até morto por causa disso, mas Jesus te ama. A vida que tenho agora, eu tenho na fé do Filho de Deus. Jesus te ama. Esses homens que eram medrosos, os homens que estavam acovardados, depois da ressurreição se encheram de coragem e se espalharam pelo mundo até então conhecido. Segundo a história, porque a Bíblia não nos relata isso, mas segundo a história, segundo os historiadores, todos os discípulos, exceto João, todos os discípulos foram mortos foram mártires, foram martirizados. Por que essa galera que estava com medo foi martirizada? Sabe por quê? Porque eles viram, porque eles entenderam. Jesus ressuscitou e vale a pena. Isso está para além da religião. Jesus ressuscitou e vale a pena. Por isso que eu coloquei lá no final. Porque agora a mensagem que a pessoa lê de Deus não é essa. Porque tem gente que não é essa. A mensagem que a pessoa pode ler de Deus é essa. Sou eu e você. Esse é o querigma. A proclamação do Senhor não está simplesmente aqui. Porque aqui está para nós, mas tem gente que não vai ler isso aqui nunca. A proclamação é como você vive. É como você se entrega. Tem hora que eu vi, parece bobo. Ficai. Como é que eu vou ficar no meio de tantos problemas? Como é que eu vou ficar no meio de tantas perseguições? Aí Jesus fala com o discípulo assim, ficai. Tem hora que a gente quer partir. Tem hora que a gente quer partir, a gente quer desistir de tudo. Tem hora que a gente quer desistir da vida. Tem hora que a gente quer desistir até do Evangelho. Tem hora que a gente quer desistir do casamento. Tem hora que a gente quer desistir de tudo. A gente tem que ouvir do Senhor, o que é para fazer? De repente Deus fala assim, ficai. Ficai. Só fica quem olha para Jesus e sabe que Ele ressuscitou de verdade. Só fica quem olha para a Bíblia e entende que a Bíblia não é história da carochinha, mas é uma realidade. Foi algo que aconteceu. Por isso que, mais uma vez, enfatizando as palavras de Jesus,
Vai chegar uma galera aí na frente que eles não vão ver o que você está vendo também. Mas eles vão acreditar. E está aí o poder. Na fé. Por isso Jesus, antes disso, um evangelista fala assim, Jesus, numa discussão, um dia a gente fala sobre esse texto, Jesus fala assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ficai. Pode estar tudo errado, pode parecer que somos derrotados, porque imagina para Jesus ficar na cruz, é complicado, mas ele ficou. Sabe por que a gente só fica quem crê no poder da ressurreição? E aí tem um filme que é muito legal, que eu acho que vocês deveriam assistir. Se você assistiu, assiste de novo. De um autor muito bom, chamado C.S. Lewis. Porque ele pega essa expressão que é o leão e o guarda-roupa, alguma coisa assim. Lá numa das últimas cenas do filme, tinha uma menina lá que era para morrer. Aí o leão fala assim, deixa que eu vou no lugar. Crônica de Nárnia. Isso. E aí quando ele vai lá para morrer, ele está escrito na pedra lá no negócio, sou filho justo, tal. E de repente, quando todo mundo achou que tudo tinha acabado, quando todo mundo achou que Aslan tinha ido para o espaço, de repente, quando o inimigo está vencendo a batalha, de repente, sem que ninguém esperasse, Aslan aparece. Não, tudo bem, eu sei que quando eu falo isso para você, talvez você pense que Aslan é Jesus, mas eu queria falar que Aslan pode ser você. Que Aslan pode ser eu. Quando todo mundo achar que acabou, que está derrotado, quando a morte nos alcançar, eu quero dizer para você, existe ressurreição. Quando você entender que todo o seu esforço não tem valido a pena, que as pessoas não estão vendo, que Deus não está vendo, fica tranquilo, continue crendo, confiando, falando, Senhor, tira de mim a incredulidade. Porque vai haver um dia, e o autor do Apocalipse nos fala, que todos os santos estarão reunidos para sempre. Porque existe ressurreição. Porque você pode ser o querigma do Senhor, a proclamação do Senhor. A sua vida pode ser o querigma do Senhor, a proclamação do Senhor. Porque nós não precisamos ter medo de sermos mártires. Porque só tem medo de ser mártir quem teme a morte. Mas nós já conhecemos uma vida para além da morte, como nós falamos no ano passado. E essa vida já é nossa em Cristo Jesus. Essa vida já é nossa em Cristo Jesus. Portanto, não tenha medo de ficar. Quantas vezes a gente tem medo de ficar porque a gente falha, porque a gente erra? Tudo que eu fiz, toda a minha... Será que está valendo a pena? Quem na ressurreição entenda vale a pena. Tem uma canção que o Gabriel cansou de tocar para mim, que é lá. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não, já valeu a pena. Deixa eu te falar, a ressurreição não será uma realidade na sua vida. A ressurreição é uma realidade na sua vida. Por isso que no final das minhas hermenêuticas doidas eu vejo lá que no abrir e piscar dos olhos, a ressurreição já é uma realidade para nós. Nós temos que caminhar em cima dessa fé.
Nós vamos ficar tristes de vez em quando? Vamos ficar tristes. Nós vamos ficar chateados, não vamos ficar chateados, mas a gente caminha em cima dessa fé, até porque a humanidade nos traz esses intempéries. Pode ficar. Porque nós vivemos num tempo novo. Porque talvez você não consiga enxergar, mas algo já aconteceu. Como está escrito, se eu não me engano, em Hebreus capítulo 2, versículo 6 ao 8. Lá está mais ou menos assim, vou parafrasear. Em Cristo foi inaugurado um novo tempo, onde todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor. Nós ainda não conseguimos ver isso, mas isso já é uma verdade, já é uma realidade. A ressurreição já trouxe isso. Por isso que a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. O herdeiro é Ele, o direito é dele, mas se você está com Ele, você ressuscita. O direito é dele, mas se você está com ele, você ressuscita. A lei não conseguiu fazer isso. Isso que Paulo entendeu. A lei não conseguiria fazer isso. A lei não conseguiu fazer isso. Os seus métodos não vão conseguir fazer você viver a eternidade. Você acertar sempre não é a chave do negócio. Porque tem hora que, como igreja cristã, a gente se martiriza porque a gente erra. Teve gente hoje que está nesse culto, que foi no jogo do Atlético. Tem erro e tem alguma coisa maior que um erro desse. Eita, meu Deus, isso me faz chorar. Desculpa, que errar assim é demais. Aí você fala assim, mas será que eu sou merecedor? Deixa eu te explicar. Não é porque nós merecemos. Efésios capítulo 2, versículo 6, versículo 8. Pela graça do Senhor, sois salvos. Isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus. A ressurreição inaugurou isso para nós. Talvez essa semana algo aconteceu que você se decepcionou muito com você. Por isso que a Bíblia fala que aquele que arrepende, deixa, alcança perdão. E se no momento que você errou, Jesus Cristo voltasse, sabe para onde você iria? Para o seio do Senhor. Porque não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele fez. Não é pelo que você tem, mas é por aquilo que Ele inaugurou. Ele inaugurou um novo tipo de vida eterna, que é para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Isso é, a ressurreição é algo que... Por isso que Paulo não ficou louco. Por isso que Paulo, todo o zelo que ele tinha, ele devotou a esse Cristo. Nós somos a mensagem, nossa vida, tanto particular quanto comunidade, deve ser a mensagem que deve ser lida por todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Se não me engano, o apóstolo fala, vós sois cartas vivas. E aí eu queria trabalhar um pouco e pensar um pouco sobre o que isso significa a partir da perspectiva desse povo de Israel, porque isso era o que Deus queria para eles. Deus separa um casal, depois Deus separa uma família, depois separa tribos, depois faz uma nação. Para quê? Para serem a mensagem do Senhor ao mundo que estava perdido. Isso Deus faz. E o que Deus coloca lá no meio dessa nação? Deus coloca a sua presença. No deserto, a presença do Senhor estava simbolizada pela arca. A arca da aliança. Então, no meio de tudo, no meio das guerras, o pessoal sabia: Deus está conosco. Deus é Deus conosco.
Sempre tinha gente que era infiel e tal, mas tinha gente que era fiel, e essa pessoa que era fiel tinha uma mensagem: Deus está presente nesse lugar. Nós vamos andar quando Deus mandar a gente andar, e nós vamos parar quando Deus mandar a gente parar. A minha vida enquanto indivíduo tem que ser assim, e a nossa vida enquanto comunidade de fé tem que ser assim. Ah, mas a gente erra, lógico que a gente erra, esse povo errou. Coisa que eu sempre falo, irmãos, o que gera fé não é milagre. Porque se fosse milagre, imagina esse povo no deserto. Maná, uma hora, cordonices outra hora, água sai da rocha, povo passa no meio de mar, praga no Egito. Deus sempre está falando, o que gera fé é obediência à palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Aí Deus falou assim, a minha palavra é que eu estou no meio de vós. E aí talvez é legal de repetir o que os católicos romanos falam, que é muito interessante na missa deles. Como é que é? Deus está no meio de nós, como é que eles falam? Hã? Vamos dizer aqui. Hã? Isso, Deus está no meio de nós, o nosso coração está em Deus. Talvez a gente precise repetir isso aí nas nossas reuniões. Precisa de mostrar para as pessoas, Deus está no meio de nós. Ah, mas as coisas não são perfeitas, de vez em quando acontecem erros, tem problemas, mas Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós, e Jesus Cristo ressuscitou, e através do poder do seu Espírito, Deus está no meio de nós. E a Bíblia fala que esse povo tinha essa consciência, Deus está no nosso meio. O nosso problema é que às vezes acontecem derrotas na nossa vida e a gente acha que Deus foi para longe. Quando a gente estuda a história de Israel, acontece o seguinte, de vez em quando eles tinham alguma derrota, eles acharam que Deus tinha ido para longe. E aí eles passavam a adorar outros deuses. Quando um Deus com letra minúscula podia suprir a necessidade deles, eles se esqueciam do Deus verdadeiro. Então, por exemplo, quando o reino foi dividido, norte e sul, a parte de cima, do norte, começou a prosperar na agricultura, eles falaram assim, vamos adorar Baal, porque Baal é o Deus da fertilidade. Se a gente adorar Baal, significa que nós vamos ter grande colheita. Quando a gente não crê num Cristo que ressuscitou, quando a gente quer criar um Deus à nossa imagem e semelhança, a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente às vezes começa a adorar um Deus que é, por exemplo, é a força do nosso próprio corpo. A gente começa a adorar um Deus que é a força do nosso próprio intelecto. A gente começa a adorar um Deus que é a medicina. A gente começa a adorar um Deus que é a tecnologia. A gente já começa a adorar um Deus que é a religião. E a gente cria um Deus conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E a gente se esquece que Deus está no meio de nós. E que Deus está para além do que tudo que nós passamos. Porque Deus estando com o povo no deserto, o povo mesmo assim sofreu. Porque a vida do ser humano é uma vida que está carregada de sofrimentos. E por que disso, se você me perguntar, não sei. A gente chama de teodiceia, eu não explico. Eu só sei que é assim. Eu só sei que é assim e foi assim até com Jesus. Jesus também sofreu e o texto fala que ele aprendeu a partir do sofrimento. Mas ele entendia uma verdade. Deus é Deus comigo. E a gente precisa entender que Deus é Deus conosco. E a gente precisa de caminhar em cima dessa boa nova. Esse é o desejo que Deus tinha para Israel, conforme Isaías capítulo 43, se eu não me engano, lá do 1 ao 8. 42 também, Isaías 42 também nos fala disso. Isaías 43, 8 a 10. Isaías 42, Isaías 45. Israel era para ser luz, era para ser diferente. Nós temos que tomar cuidado, porque tem hora que a gente se esquece disso. Se esquece da ressurreição, se esquece da boa nova. Aí sabe o que pode acontecer?
a glória pode ir embora. E quando a glória vai embora, a gente só se torna religioso. No ano de 587 a.C., 586 a 587 a.C., Jerusalém foi invadida. Quando esse povo estava no deserto, o local que simbolizava a presença de Deus era quando esse povo se estabeleceu como nação, aí esse povo cismou de fazer um templo para Deus, e aí o local que simbolizava a presença de Deus não era um templo, mas era a arca que estava lá no templo. O templo simbolizou muito na época de Jesus, mas o local principal era o que era chamado de Santo dos Santos. E lá nós tínhamos era a Arca da Aliança, ou também chamada de a Arca do Concerto, ou também chamada de a Arca da Presença. Era lá que Deus estava. Eles entendiam que era lá que Deus habitava. Era de lá que Deus falava com as pessoas. Era de lá que Deus se comunicava com as pessoas. Mas aí o que vai acontecer? No ano de 586, mais ou menos, a arca é levada. Ninguém sabe para onde foi. Mas depois da invasão babilônica, a arca sumiu e nunca mais a arca apareceu. E sem a arca não tem como ter sacrifício. Se não tem jeito de ter sacrifício, não tem como mais fazer aquele perdão anual dos pecados, porque não tem como fazer a expiação, porque não tem como mais derramar o sangue sobre a arca. Isso ficou até a vinda de Jesus. Até que Jesus vem. E quando Jesus vem, Jesus me faz lembrar os profetas de Amós e Oséias, porque Amós e Oséias não estão nem aí para o templo. Amós e Oséias não são religiosos. Amós e Oséias são cartas vivas do Senhor no meio de uma geração corrupta. Amós capítulo 5 é capaz de virar e falar o seguinte: não estou aguentando mais esses cultos que vocês fazem. Eu gosto da tradução do Eugênio Peters, eu já li isso aqui. Estou enojado dos seus congressos voltados para o eu. Estou enojado das suas canções. Quem pediu para que vocês fizessem isso? Amós está mostrando ali que andar com Deus está para além da religião. E que Deus quer ter relacionamento profundo e sério. Mais tarde, nós vamos ver os profetas pós-exílicos que vão falando assim: olha, um dia a glória do Senhor vai voltar, porque a Icabode, a glória do Senhor foi embora. E tem hora que a gente é só religioso. E tem hora que não existe mais glória do Senhor sobre a nossa vida, sobre as nossas instituições. A gente fica feliz porque as coisas acontecem, porque a gente é assim. Se enche, se tem muita gente, a gente fica feliz porque a gente acha. Não, tem hora que a glória do Senhor foi embora. Isso aí a gente mesmo que está correndo atrás, porque até as não dá certo. Qualquer tipo de trabalho dá certo, vende. Desculpa, mas o Evangelho também vende. Vende, gente. O Evangelho vende. Tiver um lugar bonito, um negócio bacana, cantor legal. O Evangelho vende. E a gente se emociona, e a gente fica, nossa, a gente fala. Só que a gente vira turista só. Lembra que nós falamos domingos atrás? Só turista, está lá, bacana. Só que a glória está longe. Porque qual que é o sinal da glória? Está perto, está dentro, está conosco. É a nossa vida ordinária. É quando você está no seu trabalho, é quando você está na sua faculdade, é lá que tem que se manifestar a glória. Aqui é legal, aqui é festa. Só que eu estava meio quebradinho hoje para tocar, mas aqui é festa. A glória está quando todos os dias as nossas necessidades são supridas no Senhor. A glória está quando lá no deserto o pessoal olhava e eles olhavam e tinha pão, e tinha codornizes, e tinha água. Deus está ali protegendo, cuidando, amando. Glória está quando a gente tem coragem de olhar para a vida, enfrentar a vida, e a despeito de tudo que a vida fizer conosco, a gente falar: eu sei que o meu Redentor vive. Que
quer seja na vida, quer seja na morte, eu sei que o meu Redentor vive. Só que tem hora que a gente é só religioso. E aí nós não somos cartas vivas. E aí nós não temos mensagem nenhuma para passar. Porque a gente não tem vida. Porque a gente não tem proximidade. Porque a gente não tem intimidade. E aí esse povo, de repente a arca foi embora, aí acabou, a glória se foi. E até hoje essa galera está esperando que o templo seja reconstruído, que coloque a arca lá de novo para a glória voltar. Só que a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus Cristo veio, a glória voltou. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele falou assim, o que acontecia lá, o que agora tinha falado, o que Isaías tinha falado, o que Osés tinha falado, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, aconteceram. Na conversa com a mulher samaritana, Jesus fala assim, e aí, o que você acha? Ela fala assim, eu acho que eles falam que o Messias virá. Jesus fala assim, eu sou. Só é, então significa que agora nós temos que ir lá em Jerusalém para adorar no templo. Aí Jesus fala assim, a glória não está lá mais. Onde estiverem 2 ou 3, eu me faço presente ali, se constitui igreja. Agora, onde alguém dobrar o seu coração, independente do lugar, independente das circunstâncias, assim como está escrito, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. E quando a gente entende a ressurreição, a gente fala, ele veio e ele está hoje presente em nossa vida pelo poder do Santo Espírito de Deus. Ele veio e ele está presente. Essa mensagem do Senhor é uma mensagem que tem que mudar a nossa forma. Nós temos uma boa nova. Deus está no meio de nós. A ressurreição trouxe uma nova mensagem. E aí eu escutava, falei disso até esses dias, eu escutava lá a segunda parte, não sei se tem segunda parte, porque não tem estrofe, da música do Aquarela, como é que é Toquinho, não é? E aí a segunda parte é muito legal, porque ele fala assim, de um futuro, mais ou menos, de um futuro que é incerto. E de repente, o futuro é incerto. É incerto porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente só sabe que a gente está bem, sabe por quê? Porque Jesus está lá também. O que vai acontecer eu não sei. Como é que é o céu eu não sei. Até porque já te falei que não vai dar para ficar lá muito tempo, porque vai falar que a gente foi feito. É para cá mesmo. Vamos voltar para cá, não sei como é que vai ser. Eu não sei se nós vamos fazer igual acontecia lá no Star Wars, que eu gosto, no Star Wars não, lá do Capitão Kirk, como é que é o nome? Essa Jornada das Estrelas, você sabe. Você sabe, 72 anos, você não sabe. Eu não sei se nós vamos sair para explorar novos mundos. Eu não sei se nós vamos, se vai ver uma nave espacial e Deus fala assim, vamos entrar aqui e aí, e nós vamos. Eu não sei como é que vai ser. Dá para inventar muita história. Eu só sei do seguinte, que existe ressurreição. A ressurreição inaugurou a nova vida. E esse futuro já está reservado para mim, Cristo Jesus. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele já trabalha na minha vida hoje, me preparando para o amanhã. Mesmo que o amanhã possa parecer incerto, eu continuo a crer no Senhor.
E essa é a mensagem que a gente tem. Não sabemos como será o fim, mas nós conhecemos o Senhor dele. A ressurreição trouxe para os discípulos uma nova visão do mundo. Os discípulos têm uma mensagem: Jesus ama você. E esse Jesus não está morto. Ele te ouve, te entende e te estende a mão. Pode parecer clichê, mas essa é a boa nova. Pode falar, porque ele está escutando. Por esse querigma, por essa proclamação, eles morreram sabendo que a morte já havia sido vencida. A morte já foi vencida. Por isso que hoje as pessoas, para ver Deus, para ver Jesus, têm que olhar para nós. E nós temos que ser a mensagem de Deus para eles. Não porque a gente não erra, não porque nós somos perfeitos, mas é porque nós temos fé. E quando a gente erra, a gente se abraça e a gente fala assim: vamos tentar acertar. E quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente vai dar a mão e vai falar assim: tudo bem, eu não quero te julgar, eu quero te amar e dizer para você que Jesus ressuscitou e Ele tem uma nova vida para mim e para você. A gente sempre está tentando voltar para a vida antiga, vamos caminhar para essa vida nova em Cristo Jesus, porque essa vida é uma vida de verdade. Essa vida mudou, essa vida nova mudou a perspectiva de João, de Paulo, de Pedro, de Timóteo, de Tiago, de Judas. Do Judas bons, né? Ninguém dá moral para cara. De Judas. Essa vida mudou a vida de tantas pessoas ao longo da história e pode mudar a sua também, porque essa vida é uma vida de verdade. Talvez seja a única vida que seja vida de verdade, que é a vida do Filho de Deus ressurreto. Porque ela é tão de verdade que ela é eterna. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Vem comigo? Essa é a mensagem que a gente tem que carregar. Esse é o querido, essa é a nossa proclamação. A ressurreição trouxe isso para nós. E quem sabe essa noite é um tempo que você precisa só de parar e falar: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver a partir da ressurreição de Cristo. Que está para além da religião, que está para além dos dogmas, que está para além dos clichês. Eu quero viver essa nova vida que Cristo tem para mim. E a glória retornou. E a Bíblia fala que estavam todos reunidos e a glória veio. E agora a morada do Senhor não é mais um templo feito por mãos humanas, ou um tabernáculo no deserto. A morada do Senhor sou eu e você. Através do Espírito Santo que vem habitar em nós, nos trazendo vida, e como a gente falou semana passada, vida em abundância. Porque é vida para além, porque é vida eterna. Que Deus nos abençoe. E que de alguma forma essa série de mensagens sobre ressurreição possa nos levar a um degrau diferente do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela vida preciosa de cada um dos meus irmãos.
Quero agradecer ao Senhor, a Deus, por Jesus Cristo e pela nova vida que nós temos em Jesus Cristo a partir da ressurreição. Nós podemos ficar, porque nós cremos na ressurreição. Nós podemos ficar, a despeito de tudo que esteja acontecendo dentro de nós ou conosco, porque o Espírito do Senhor vem e habita em nós e nos traz essa certeza que Cristo morreu e ressuscitou. Nós podemos ficar, Senhor, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém. Jesus te abençoe. Nós vamos só falar de alguns recados. Semana que vem, sábado e domingo, nós temos o Congresso de Mulheres. Sábado, só as mulheres. Domingo, todos nós estaremos aqui presentes. Sábado é a partir das 18 horas. Tente, não se atrase. Sábado a partir das 18 horas. Dia 6 e 7, Glaucus. Fique em pé aí, Glaucus. Nós vamos precisar de uma ajuda, porque o Glaucus está promovendo um evento. E esse evento, com sábado, vai ser o pessoal do mundo evangélico. E domingo o pessoal que não é do mundo evangélico, mas que é do mundo igual o pessoal que é do mundo evangélico, que é do mundo, porque tem jeito de morar em outro mundo. Fechou? E aí ele vai estar fazendo gravação de DVD, esse tipo de coisa. E ele queria uma moral nossa, para a gente dar uma moral para ele lá, ajudar em alguma coisa, ou pelo menos estar presente, porque ele precisa de pessoas para o DVD. E como o ano que vem ele quer casar, a gente ainda está conversando com a Dani, orando, mostrando para ela a verdade, mas ela cismou. Então eles estão buscando, e esse é o trabalho dele, para que ele possa. E aí eu queria uma moral sua, ele criou um grupo, dá uma moral para a gente. A gente já está trabalhando, a gente está ajudando ele aí no que a gente pode ajudar. E eu queria que nós, como igreja, pudéssemos estar juntos. Vai ser sábado e domingo. Domingo à noite a gente vai estar no culto aqui, mas de manhã, domingo de manhã nós vamos estar no culto, é de manhã. Mas terminando aqui a gente pode ir lá, eu vou dar uma passada lá antes, é aqui pertinho, no sítio Peirando Morro. Então, não deixa de estar junto com ele nessa não, porque isso é ser igreja, é poder. É no dia 6, dia 7. Final do mês de maio, nosso acampamento, eu vi o André trazendo os carnês, tem os carnês ali. Nós fizemos os carnês para facilitar para os irmãos. Mas nós queremos que todos os irmãos possam estar presentes. Então, procura o André ou a Daiane no final. Nós temos, eu acho que 4 ou 5 vagas, 4 vagas só de suíte. Então procura para reservar sua suíte de uma vez. Semana que vem nós temos a questão das mulheres. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Hã? Tá. As mulheres, vamos tentar trazer 1 quilo de alimento não perecível e vamos tentar não trazer nem sal nem fubá. E esses alimentos vão ser usados para diversas coisas. Só tem 3 agora. Só tem 3 agora. E esses alimentos vão ser usados para diversas coisas. Então a casa de recuperação, que essa semana eu devo ir lá para ver, e aí eu quero ver se a gente consegue levar para eles. Se a gente conseguir, o nosso acampamento, que a gente quer reduzir o máximo que possível os preços, então os alimentos nos ajudam nessas questões. E outras coisas que as meninas estão projetando aí. É só no sábado, ou domingo também. O alimento é só para o sábado. Só para as mulheres, domingo aberto para todo mundo. Ô, Ju. Amém? Vem cá então, Lelê.
que eu estou pegando essa aí. Tá mole? Tudo bem, irmãos. Um aviso para os pais. Hoje o Ministério Pequeno Atos teve uma reunião e aí a gente decidiu nessa reunião que a gente vai adotar livro. Esse aqui vai ser para os meninos pequenos, né? E esse aqui para os meninos maiores. E o que acontece? Eu nem conversei com o Juliano sobre a questão dos valores, mas eu estava conversando com os meninos e como o valor é barato, é R$6,90? Não sei se é R$6,90 cada um. Eu queria ver com os pais a possibilidade dos pais estarem adquirindo. Aí pode estar me procurando, né? E é isso aí. Querido, é interessante a gente ter um material, porque aí você tem uma sequência lógica a seguir. A Ângela não está aqui hoje, mas ela até criou uma pasta, ela está criando uma pasta com a galera maior, com os nossos pré-adolescentes, e é legal que no final o pai vai ter a pasta, porque esse seu filho está aprendendo. Procurem eles, mas a gente vai, de qualquer forma, vai correr atrás para todo mundo desses livros. E se a gente tiver uma quantidade que dá para comprar, eu vou lá e compro, porque aí eu vou direto lá na CBB, que eu ligo para o Renato, que é o gerente de vendas, e peço para separar para nós. Mais alguma coisa? Oi? Tudo certinho? Antes de abrir o livro. Antes de abrir. A gente vai iniciar agora em abril. Então, irmãos, temos que trazer antes de abril o valor. Aí, que é semana que vem. Pode me procurar aí, a gente Pode procurar ela, a gente vai dar um jeitinho para que as crianças têm, o que a gente pode fazer. Vamos ficar de pé, só para você poder. Vamos descer para o nosso lanche. Não deixa de lanchar com a gente. Quero agradecer a presença aí do amigo do casal. Assim, a gente fica feliz. De alguma forma, Deus tem abençoado a vida de cada um de vocês. Obrigado pela sua presença, espero que você volte mais para pertinho. Que a graça de Deus Pai, que as suas consolações do Espírito, que o amor do Filho mensurado do nosso amado Jesus, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Não vá embora sem comer o lanche para a gente levar. Explica para ele que não precisa de pagar, porque se você faz, ele te dá o dinheiro que você escolheu.